Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Depois de 3 vitórias consecutivas, o Desportivo de Chaves voltou a somar uma derrota e desta vez, Sebastião, por ineficácia nas grandes penalidades, se assim se pode dizer. Claramente, eu diria que a falta de eficácia do conjunto de Vítor Campelos castigou de maneira o conjunto transmontano, já que falhou inúmeras oportunidades de golo, incluindo uma grande penalidade no ocaso da primeira parte. Um jogo, tal como se previa, extremamente equilibrado, entre duas equipas que praticam bom futebol e que, à partida, a entrada deste confronto, o Arouca ia à procura do ponto que lhe garantisse o regresso às competições europeias 7 anos depois. O Desportivo de Chaves procurava ultrapassar o Arouca na tabela classificativa. Um jogo equilibrado, como disse, a superioridade do Arouca, sobretudo entre os 20 e os 30 minutos, período em que criou alguma zona de conflito na grande área do Desportivo de Chaves. Estou-me a recordar de 3 lances de relativo perigo. António, aos 25 minutos, a rematar ao lado. 3 minutos depois, Alan Ruiz, com muita cerimónia no momento do remate, a permitir o corte de Guima. E depois o último lance do Arouca nestes primeiros 45 minutos, um belo desenho ofensivo, um bom cruzamento de Tiago Gaio, a bola a sobrar ali na zona de conflito, mas não aparecer ninguém para finalizar o lance. A partir daqui, sobretudo nos últimos 45 minutos, surgiu os Chaves mais pujantes, os Chaves mais atrevidos e a construir as mais e melhores oportunidades de gol. Aos 32 minutos, um excelente lance de envolvimento do ataque do Desportivo de Chaves sobre o flanco esquerdo, João Correia a lançar Lenga a trambelo, cruzamento, Héctor Hernández, naquilo que na sua especialidade a cabecear, mas apareceu lá o uruguaio a fazer uma enorme defesa, guarda-redes da equipa do Arouca. Que aliás depois, foi a figura do jogo, devido às grandes exibições que fez, com defesas de grau de dificuldade elevada até. Sim, até porque acaba por ser um homem decisivo no desfecho da partida. Mas voltando ao jogo, aos 40 minutos, um belo lance de João Correia a propiciar nova grande intervenção ao uruguaio que defende a baliza do Arouca. E aos 45 mais um, a grande penalidade, e com recurso ao VAR, porque o árbitro mandou seguir na partida, Ricardo Baixinho mandou ir rever as imagens, grande penalidade, indiscutível, e Steven Vitória, o especialista, também falha, os melhores também falham, e Steven Vitória desperdiçou uma soberana oportunidade para dar vantagem ao Desportivo de Chaves. No regresso das cabines, Vítor Campelos fez uma dupla alteração, tirou, digamos, com um apagado Benny a fazer uma exibição abaixo do normal e também, se calhar por alguma proteção, retirou o Guima que viu o cartão amarelo demasiado cedo aos 13 minutos, lançando ao Biora e também à base, provavelmente a querer dar velocidade e mais agressividade no flanco, e certamente na zona intermediária, obviamente, Guima está a fazer uma excelente temporada, Obiora dá outras coisas, embora, na minha opinião, não tenha entrado tão bem como costuma Obiora nesta partida. A segunda parte também equilibrada, com a 55 minutos, um lance aparente de algum perigo do Arouca, um cruzamento na sequência do tapete de canto, Basso a cabecear sobre a trave, depois há o lance da grande penalidade, uma grande penalidade, que é verdade que em campo, e onde é que eu estava na posição, estava a 55, 60 metros, estava precisamente por trás do banco do Arouca. Não dá para ver se é ou se não é, mas com recurso às imagens televisivas vê-se claramente que não há qualquer infração de Nelson Monte. Aqui, o meu espanto é como é que Ricardo Baixinho não diz ao árbitro para ir ver as imagens, porque provavelmente se Gustavo Correia fosse ver as imagens iria reverter a decisão, porque não há qualquer infração de Nelson Monte sobre Silá, há apenas uma disputa normalíssima da bola. E Portugal, sem ser muito perturbado, apesar dos muitos protestos dos jogadores do Desportivo de Chaves, a verdade é que Silá transformou com classe a grande penalidade, mandou de forma clássica, guarda-redes para um lado, bola para o outro. O Chaves reagiu de imediato e nova grande oportunidade, desta vez por Héctor Hernández, cara a cara com o nome difícil de dizer, o guarda-redes da equipa do Arouca, Arrubarrena, grande defesa mais uma vez da Arrubarrena. O Chaves estava a carregou 71 minutos, grande oportunidade, mais um belo cruzamento de Lenga do lado esquerdo, completamente com tudo para fazer o gol, João Correia a falar o desvio à boca da baliza. Nos últimos minutos,
o Desportivo Chaves carregou, o Arouca em vantagem, defendeu, baixou as linhas, criou dificuldades de penetração à equipa do Desportivo Chaves. O Chaves aqui tentou, porque não tentou, jogo interior, jogo exterior, mas a verdade é que havia uma inflação do metro quadrado ali na zona defensiva da equipa do Arouca. E o Arouca raramente conseguia sair em transição, e a verdade é que a única vez que conseguiu sair aos 90+4, e numa altura em que o Chaves estava claramente à procura do gol da igualdade, se lá percorreu mais de meio campo e cara a cara com o Paulo Vítor houve o melhor guarda-redes do Desportivo Chaves. Em síntese, eu diria que o Chaves acaba por ser penalizado, castigado, demasiado castigado pela falta de eficácia, porque deu oportunidades suficientes para trazer outro resultado, mas também por um erro da equipa da arbitragem. Por isso o Chaves regressa às derrotas 7 jogos depois, mas isto em nada apaga a extraordinária época que o Vítor Campelos e seus muchachos estão a fazer. Num jogo em que a eficácia... Olha, deixa-me só dizer, pela primeira vez perdi em Arouca. Eu como lá tinha perdido, mas há sempre uma primeira vez para tudo. Uma primeira vez para tudo. Num jogo onde a eficácia acabou por fazer a diferença, Sebastião, quem foi o valente transmontano neste jogo? O destaque? Não sei se sabes, e tu já falaste há pouco, o destaque da partida chama-se o gigante uruguaio Arrubarrena, porque de facto fez 3 defesas, 4 defesas enormes que impediram o golo dos Desportivo Chaves. Nos transmontanos, enquanto teve, digamos, estofa, enquanto o motor permitiu, na minha opinião, João Correia foi o melhor jogador do Desportivo Chaves, ele que jogou numa posição mais adiantada, começou na direita, passou para a esquerda, e se reparares, ele está praticamente em todos os lances de perigo do Desportivo Chaves, é ele que iniciou o lance de Héctor aos 32 minutos, é ele que aos 40 minutos proporciona uma grande defesa à Arrubarrena, é ele que conquista a grande penalidade. Pena foi que para coroar a sua boa exibição, que aos 71 minutos não tivesse conseguido desviar a bola para o fundo da baliza, porque seria uma exibição João Correia, foi uma exibição a João Correia, e isso posso-te assegurar que tinha na tribuna gente a observá-lo, e provavelmente levou muitos bons apontamentos a ele e a outros jogadores, mas certamente levou muitos bons apontamentos de João Correia. Sebastião, já se falou do caso do jogo, a grande penalidade assinalada ao Desportivo de Chaves. Queres falar sobre algum caso ou falar sobre a arbitragem deste jogo? A arbitragem, digamos que eu particularmente não gosto de Gustavo Correia, não tenho nada contra, mas não gosto da forma de dirigir os jogos de Gustavo Correia, que me dizem que até é um árbitro que tem amizades ou conhecimentos com pessoas ligadas ao Desportivo Chaves, mas a verdade é que é um árbitro que não dá sorte aos transmontanos, porque não me recordo o Chaves ter conquistado uma vitória com Gustavo Correia, os jogos que apitou, se é uma vitória, é muito. No jogo do Arouca, parece-me que fez uma partida, uma arbitragem razoável. A primeira grande penalidade a favor do Desportivo Chaves, ele está ali a 5 metros, mandou prosseguir o lance, teve que ser Ricardo Baixinho a dizer vai ver as lances, ele foi ver o lance e corretamente assinalou uma grande penalidade, porque há um pisão claro de António sobre João Correia no lance da grande penalidade contra o Desportivo Chaves, e nós estamos a puxar a brasa à minha sardinha, e eu posso dizer isto porque no final do jogo falei com os responsáveis do Desportivo Chaves e deixou muitas dúvidas, porque no sítio onde é que eu estou e não tive acesso às repetições, é um lance que dá o benefício de quem está a 60, 70 metros do lance, não tem uma visão global. Mas só ver na televisão não restam dúvidas. Sim, depois na televisão é claramente que não há qualquer infração, uma vez. Eu gosto de ver os jogos ao vivo, depois é que vejo em casa, assumir, de facto, não há grande penalidade, não há qualquer infração de Nelson Monte. Aqui ele teve mal, a árbitro da partida, mas pior do que ele foi Ricardo Baixinho, como dizia alguém ontem, não estava no bar, mas deve ter ido ao bar. Foi certamente. Não estava na sala para chamar o árbitro da partida. Sebastião... também aqui, então, deixa-me dizer, também poderá ter acontecido outra coisa, porque isto tem a ver com os protocolos. Ricardo Baixinho entender que para ele que não é penalti, mas que não é aquele lance escandaloso, digamos assim, e que entendeu que dar o benefício da dúvida à equipa de arbitragem, mas na minha opinião não há qualquer não devia ter feito, devia ter chamado o árbitro a ver a imagem. Até porque ele dizia vai ver as imagens e o árbitro assumia por ele próprio a responsabilidade de marcar ou não a grande penalidade. Assim ficou o VAR e Gustavo Correia, com o ónus da responsabilidade, tem assinalado uma grande penalidade inexistente. E com isto, deixa-me só dizer que o Chaves, só para os mais desatentos, que às vezes podem estar desatentos, o Chaves neste momento tem 46 pontos
os pontos teoricamente que o Chaves sendo projetado, o Chaves nesta altura teria 52, 53 pontos, estaria tranquilamente, digamos, tranquilamente não, só se pode dizer, mas estaria a lutar claramente pelo quinto lugar da tabela classificativa, embora diga, excelente a classificação, excelente a prestação dos Valentes Transmontanos a esta época para uma equipa recém-promovida à primeira divisão, e o assino já por baixo, ainda falta uma época inteira, e na próxima época, se o Chaves conseguir ficar em 15º na próxima época, estou perfeitamente acima por baixo esse objetivo, porque permitiria que o Chaves fizesse a terceira época consecutiva na primeira divisão, livrava-se do play-off e garantia desde logo a manutenção. Sebastião, vamos entrar para a última jornada, a última ronda, o derradeiro combate que Vítor Campelos vai ter para conseguir atingir ou ultrapassar os 47 pontos alcançados por Luís Castro. Peço desculpa. Tu falaste no Luís Campas, é que o Luís Campas nos outros tempos era conhecido por Luís Campas, porque de facto foi um treinador que começou muitíssimo bem, mas nas últimas épocas como treinador, as equipas por onde é que ele ia, desceu divisão, por isso passou de Luís Campos para Luís Campos. Mas Luís Castro, peço desculpa, enganei-me no nome. Foram 47 pontos, é o último jogo frente ao Boa Vista, uma semana que fica também marcada pela renovação de contrato de Vítor Campelos no Desportivo de Chaves. Que antevisão queres e podes fazer para este duelo final? Começamos por Vítor Campelos. Espero bem que se confirme de facto a notícia avançada para a imprensa nacional que Vítor Campelos fique. Eu já o disse aqui várias vezes que é primeiro grande reforço, é a continuidade de Vítor Campelos. É ponto assente e posso dizer desde já que a assinatura vai ser feita durante esta semana. Pronto, uma ótima notícia. Já foi tudo acordado, falta apenas passar ao papel. Ora, sendo assim, uma ótima notícia para todo o universo flaviense. Primeiro grande reforço do Desportivo Chaves, chega da equipa técnica, e é prova provável que de facto, e eu não tenho aqui de memória, mas provavelmente José Romão foi o treinador com mais épocas à frente do Desportivo Chaves, mas consecutivamente o Chaves pela primeira vez vai ter um treinador que vai para a quarta época, ou se quisermos 3 épocas e meia, porque entrou em meio da época, é a terceira época que ele inicia, é de facto, que eu me lembro, é pela primeira vez é um treinador do Desportivo Chaves. Eu disse aqui há uns meses atrás que Vítor Campelos tinha a possibilidade de ser o Sir Alex Ferguson do Desportivo Chaves. É um grande treinador, e para além de ser um grande treinador, é um grande homem. E eu recordo-me isso que faz hoje, precisamente 8 dias, vi uma entrevista do professor Manuel Sérgio, onde ele lançou Mourinho no mundo do futebol, que se virou para José Mourinho, que disse: se percebes só de futebol, não percebes nada. Porque de facto também são as relações humanas, e Vítor Campelos, para lá ser um grande treinador, é também um excelente condutor de homens. A confirmar-se uma ótima notícia para o universo flaviense. Uma ótima notícia que também pode catapultar provavelmente outros jogadores que também continuam nessa senda a ficar também no Desportivo Chaves. E porquê é que eu digo dos jogadores? Porque no final do jogo com o Arouca, pareceu-me a mim que Joel Pinho, o filho do presidente, estava a lançar digamos que um charme a João Correia, a João Teixeira. Estava a lançar, digamos que a rede para pareceu-me a mim que era tentar que João Teixeira na próxima época embarcasse no projeto Euro. Deixa-me dizer que obviamente ele é profissional, mas João Teixeira sabe perfeitamente que só de facto desbrochou no mundo do futebol com o Vítor Campelos, e Vítor Campelos vai continuar no Desportivo Chaves. Por isso, pescar também daqui um olho ao João Teixeira para que renove com o Desportivo Chaves, ou não, se for uma proposta financeiramente melhor, obviamente que terá que olhar pela vida, porque sai na casa do stream. Quanto à próxima jornada, antes de tudo, seria importante, de facto, quero ver que de facto quem são aqueles que de facto gostam do Desportivo Chaves, porque estes rapazes merecem uma grande moldura humana de palmas para que batam palmas pela extraordinária época que fez o conjunto do Vítor Campelos. Hoje, quando se fala na Europa, recordo que em dezembro, muitos daqueles que hoje exigem a Europa à administração do Desportivo de Chaves, em dezembro diriam que íamos descer de divisão. Por isso também, palmas para a administração, palmas para o treinador, palmas para os jogadores, que são acima de tudo eles que interpretam em campo as ideias do treinador, e está toda a gente de parabéns pela extraordinária época que o Desportivo de Chaves fez. Repito, extraordinária época que o Desportivo de Chaves fez.
O jogo com o Boa Vista tem o condão do Chaves poder, de facto, ultrapassar essa marca de Luís Castro. Vai ultrapassar. Digo já, acho que vai ultrapassar o Desportivo Chaves e também, em relação ao Desportivo Chaves, garantir a melhor classificação possível. Há de já garantido que o Chaves não fica abaixo do 8º lugar. Mas não, o Chaves quer ficar no 7º lugar. Que é a posição que ocupa atualmente, precisa de um ponto, mas para brilhantar a festa, até porque os adeptos também merecem sair despedir-se desta época com uma vitória perante o Boa Vista, acho que vai conseguir, mas eu apelo uma vez mais aqui a todos os adeptos que gostam do Desportivo Chaves, na próxima jornada, ainda não sei a hora que estamos a gravar, não sei que dia é que irá ser o jogo, se desloque ao Municipal de Chaves, até porque aquilo que eu sei vão ser preços extremamente convidativos para as pessoas se irem despedir da época extraordinária que Vítor Campelos e os muchachos fizeram. Muito bem, do estádio para o estúdio chega assim ao fim esta jornada. Fica desde já encontro marcado com o Sebastião Imaginário e consigo, que esteve desse lado a acompanhar, para a próxima semana para fazermos o encerramento da temporada. Até lá!